Assim que desceu da arena, Lucian deixou o estádio inteiro em completo choque. A plateia inteira tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Ele derrotou Gray com um único soco? Os gritos ecoavam por todos os lados. Afinal, quem imaginaria que um cultivador do nível 10 seria capaz de esmagar alguém do nível 12? Aquilo simplesmente desafiava toda a lógica. Enquanto isso, o rapaz que momentos antes zombava de Lucian, agora balançava seu bilhete de aposta completamente desesperado de felicidade. Eu ganhei! Eu ganhei! A emoção era tanto que ele começou a gritar que Lucian era seu verdadeiro salvador, dizendo que agora não precisaria mais cumprir a promessa maluca de se jogar no espaço caso perdesse a aposta. A cena arrancou risada de todo o estádio. Até mesmo o narrador não conseguia esconder a empolgação. Segundo ele, aquele torneio estava ficando cada vez mais emocionante e mal podia esperar pelo início da próxima rodada. Enquanto isso, na Arena VIP, os dois senadores exibiam expressões completamente diferentes. Isso é impossível. Ele engoliu em si. Na sua avaliação, um poder daquele nível só podia ser alcançado depois de realizar 4 quebras de limites. Mas como alguém que ainda estava no 10º nível poderia fazer algo assim? Ao lado dela, o senador simplesmente explodiu de alegria. Levantou-se da cadeira, fechou os punhos e caiu na gargalhada. Esse garoto é um monstro! Ele então lembrou da época que estava no 10º nível. Naquele tempo, conseguir realizar uma única quebra de limites já era considerado um feito extraordinário. Agora, só de imaginar o quão assustador Lucian seria quando finalmente alcançasse o 12º nível, um arrepio percorreu seu corpo. Logo em seguida, ele olhou para a velha rival com um sorriso provocador. Não foi você mesmo quem disse que queria ver Lucian enfrentar Moruê? Ele deu uma leve risada. Pelo visto, esse dia realmente vai chegar. A senadora ficou completamente sem graça, forçando um sorriso e tentou elogiar Lucian, mas logo fez questão de acrescentar que Moruê era muito mais forte que Gray. Mesmo assim, sua voz trêmula entregava que nem ela mesma conseguia acreditar totalmente no que dizia. Sem saber como continuar aquela conversa, inventou uma desculpa qualquer. Disse que tinha um assunto urgente para resolver e saiu dali quase fugindo. Assim que ela desapareceu, o senador comentou como se tivesse vencido uma batalha. Finalmente fiz aquela velha engolir tudo o que falou. Ele ria sem conseguir esconder o orgulho. Lucian é simplesmente incrível. Que garoto espetacular. Já a diretora executiva permaneceu mais calma. Ela observou que, desde o início do torneio, Lucian vinha surpreendendo a todos repetidas vezes. Mas aquela última luta havia ultrapassado completamente qualquer expectativa. O senador recuperou a compostura e concordou com ela. Agora, a verdadeira dúvida era apenas uma: até onde o Lucian conseguiria chegar. Enquanto isso, Lucian sentiu um arrepio estranho percorrer suas costas. Era como se alguém estivesse observando cada um de seus movimentos. Ele virou a cabeça lentamente. Lá no alto da arquibancada, uma figura permanecia parada, olhando diretamente para ele. Quando localizou melhor, percebeu que era Moruê. Os dois trocaram olhares por alguns segundos. No rosto de Moruê havia um sorriso estranho, quase perturbador. Lucian franziu a testa. Que olhar é esse? Esse cara definitivamente não está pensando em coisas boas. Antes que pudesse refletir mais sobre aquilo, seu comunicador vibrou. Era sua irmãzinha. Assim que atendeu, ouviu a voz animada do outro lado. Ela praticamente gritava de felicidade. Disse que ele tinha sido incrível, que ele parecia um protagonista de uma lenda e perguntou rindo se aquele realmente era o irmão que ela conhecia. Logo depois, ela começou a implorar para ele que ele lhe ensinasse aqueles golpes algum dia. Lucian não conseguia evitar o sorriso enquanto conversava com ela, mas aquela sensação estranha voltou, dessa vez ainda mais intensa. Ele se virou imediatamente, só que não havia absolutamente ninguém. Lucian estreitou os olhos. Quem estava me observando agora há pouco? Enquanto isso, o torneio prosseguia normalmente. As outras lutas também eram bastante disputadas, mas nenhuma delas conseguia superar o impacto causado pelo combate entre Lucian e Gray. Até mesmo o público continuava comentando aquela luta sem parar. Lucian, porém, não estava interessado na multidão. Encostado na grade da arena, continuava examinando cuidadosamente as arquibancadas. Ele procurava a origem daquela presença misteriosa. Estranhamente, a sensação aparecia, desaparecia e voltava outra vez. Sempre que tentava localizar a fonte daquele olhar, ela simplesmente sumia. Se não fosse pelo enorme poder espiritual que possuía, talvez jamais tivesse percebido aquilo. Depois de analisar a situação por alguns instantes, ele chegou a uma conclusão. A única explicação possível era que aquela pessoa possuía um poder espiritual superior ao seu. Atualmente, Lucian já havia levado seu poder psíquico ao auge do 11º nível. Mesmo assim, era incapaz de localizar quem o observava. Isso significava que seu oponente dificilmente estaria apenas no mesmo nível. Nem mesmo alguém do 12º nível conseguiria esconder completamente sua presença. Ou seja, quem quer que fosse, provavelmente já havia alcançado o 13º nível. Será que é que Enshu, ele realmente chegou tão longe? Ou talvez fosse outro competidor. Afinal, quem mais teria interesse em observá-lo escondido? Os senadores e os figurões dificilmente perderiam tempo fazendo aquilo. Entre todos os participantes restantes, apenas Moruê e Enshu chamavam sua atenção. Pouco depois, seus olhares encontraram Enshu. Ele estava sentado na beira da arena,
arena, de pernas cruzadas. O rapaz permaneceu completamente imóvel, como se estivesse meditando. Seus olhos estavam fechados. Seu rosto transmitia uma tranquilidade quase assustadora. Lucian sorriu discretamente, calmo demais, mas logo afastou aquele pensamento. Não importava quem fosse, mais cedo ou mais tarde, eles acabariam se encontrando. E quando isso acontecesse, ele resolveria tudo com seus próprios punhos. Nesse momento, outra percepção surgiu em sua mente. Seu poder espiritual estava começando a se tornar seu ponto fraco. Sem perder tempo, aproveitou o intervalo antes da próxima rodada para entrar no Reino dos Sonhos. Assim que chegou lá, ativou imediatamente o programa Semente de Fogo e iniciou mais uma sessão intensa de treinamentos. O tempo passou rapidamente e logo chegou o momento da segunda rodada. Agora, os 7 competidores restantes disputariam apenas 4 vagas para as semifinais. Como de costume, o sorteio seria completamente aleatório. Pelo menos, era isso que os organizadores afirmavam. Talvez fosse pura sorte, ou talvez fosse aquele famoso protagonismo dando uma ajudinha. Sabe como é, né? Seja como for, Lucian acabou sendo o grande sortudo da rodada. Quando o narrador anunciou o resultado, até o próprio Lucian começou a suspeitar que alguém nos bastidores estivesse manipulando os confrontos. Do outro lado, a senadora do setor Xie não gostou nem um pouco daquilo. Ela acusou imediatamente a organização, especialmente o grupo do senador, de fraudar o sorteio. O senador apenas caiu na gargalhada, jurou que não tinha feito absolutamente nada, o que só deixou a mulher ainda mais irritada. Enquanto isso, Fa comentou que a atuação de Lucian havia sido espetacular, mas fez questão de destacar um detalhe bastante curioso. Morue e Yanshu havia caído em lados opostos da chave. Convenientemente, os dois enfrentariam os maiores lutadores dos outros setores estelares. Se tudo seguisse como esperado, a grande final seria Lucian contra um dos dois, mas Lucian parecia completamente indiferente a tudo aquilo. Ele apenas encontrou um canto limpo e silencioso da arena, deitou no chão e fechou os olhos. Fa ficou encarando a cena sem acreditar. Não me diga que esse maluco vai dormir agora. Antes dele terminar a frase, Lucian já havia adormecido profundamente. Fa apenas soltou um longo suspiro. Sinceramente, só esse cara mesmo para conseguir tirar um cochilo bem no meio do torneio. Enquanto isso, o narrador anunciou o início das semifinais. O primeiro combate seria entre Morue e um velho conhecido. Seu adversário era um homem extremamente musculoso que havia sido derrotado por Morue há mais de 150 anos atrás. Assim que entrou na arena, ele declarou em voz alta: durante todos esses anos, eu aperfeiçoei minhas técnicas de refinamento corporal. Desta vez, eu finalmente vou derrotá-lo. Morue! Morue apenas inclinou a cabeça de lado. Com um olhar indiferente, respondeu: sinceramente, eu nem lembro quem é você. Essas poucas palavras foram suficientes para fazer as veias do grandalhão soltarem de tanta raiva. Seu desgraçado! Com um rugido, ele desapareceu do lugar. Seu punho avançou como um meteoro diretamente na direção de Morue. Mas, antes que o golpe pudesse acertá-lo, uma névoa gelada cobriu toda a arena. Morue levantou apenas um dedo. No instante seguinte, seu adversário foi completamente congelado, transformando em uma enorme estrutura de gelo. A técnica caixão de gelo. O estádio inteiro explodiu em grito. Fa arregalou os olhos. Isso é impossível. Aquele homem também era um cultivador do 12º nível, e mesmo assim foi derrotado instantaneamente. Assustador. Já não é uma palavra suficiente para descrever esse monstro. Que poder avassalador esse de Morue. Quase ao mesmo tempo, o narrador anunciou outro resultado, que Yanshu também havia vencido sua luta. Fa virou rapidamente o rosto. Seu adversário estava completamente esmagado contra o chão da arena, já que Yanshu permanecia parado, com os olhos tranquilos. Era evidente, ele sequer havia precisado fazer esforço. Fa entrou em desespero, correu imediatamente até Lucian. Só havia um pequeno problema: nosso garoto continuou dormindo profundamente. Seu ronco ecoava tranquilamente, como se estivesse em casa. A testa de Fa começou a tremer. Pouco antes de perder completamente a paciência, Lucian abriu um dos olhos calmamente, deu um leve tapinha no ombro de Fa e perguntou: a segunda rodada já acabou? Fa quase caiu para trás. Claro que já, seu maluco. A terceira já vai começar. Logo depois, os 4 semifinalistas foram oficialmente anunciados. De um lado, Yanshu enfrentaria Calécia. Do outro, Lucian teria exatamente o adversário que todos esperavam: Morue. Ao ouvir seu nome, Lucian não demonstrou a menor reação. Seu rosto continuou completamente tranquilo. Já Morue abriu um pequeno sorriso. Finalmente, eu estava esperando por você, garoto. Enquanto isso, o narrador praticamente gritava de tanta empolgação. Segundo ele, aquela batalha ficaria marcada na história. De um lado estava Morue, representante de uma poderosa linhagem mortal. Do outro, Lucian, o maior gênio surgido entre todos os setores estelares. Talvez quem vencesse aquele combate estivesse destinado a conquistar todo o torneio. O público foi ao delírio. Os nomes dos dois começaram a ecoar por todo o estádio. Logo em seguida, ambos subiram na arena. Assim que os olhares se encontraram, a
atmosfera mudou completamente. O ar parecia pesado. A tensão era tão intensa que qualquer um podia senti-la. Enquanto isso, na arquibancada, a família de Lucian conseguia um lugar bem próximo da arena. Sua mãe olhava para Moruê com evidência preocupação. Ela já havia assistido às lutas daquele homem e sabia muito bem o quão assustador ele era. Com as mãos unidas, começou a rezar silenciosamente. O que ela queria era que seu filho voltasse sã e salvo. Já seu pai estava completamente diferente. Sorria de orelha a orelha. Relaxa, mulher. Nosso filho vai ficar bem. Na verdade, ele estava tão orgulhoso que declarou, cheio de entusiasmo. Depois disso, vamos reformar o túmulo dos nossos ancestrais. Ao ouvir aquilo, Lucian não conseguia evitar um sorriso. Sua família realmente não mudava. Sempre se preocupava demais. Mas então, algo chamou sua atenção. Fubuki estava diferente. Ela mantinha delicadamente uma das mãos sobre seu ventre. Por um breve instante, Lucian ficou completamente imóvel. Nesse momento, a voz de Moruê interrompeu seus pensamentos. O que você tá olhando? Como Lucian não respondeu, a expressão de Moruê ficou fria. Está me desrespeitando? Tem coragem de perder a concentração durante nossa luta? Então Lucian virou lentamente a cabeça, com absoluta tranquilidade, e perguntou: o que você disse mesmo? Aquilo fez Moruê explodir de raiva. Muito bem, vou ensinar o que significa respeito. Sua aura explodiu. Uma tempestade congelante tomou conta da arena. Lucian levantou um braço para bloquear, mas, num piscar de olhos, metade de seu corpo já estava completamente congelado. Antes que pudesse reagir, Moruê desapareceu. No instante seguinte, apareceu atrás dele. E agora? Para onde você tá olhando? Seu punho atingiu Lucian em cheio. A explosão espalhou milhares de fragmentos de gelo pelo campo de batalha. Lucian foi lançado pelos ares. Sangue escorreu pelo canto de sua boca, mas havia um sorriso em seu rosto. Moruê avançou novamente. Mesmo irritado, não podia deixar de reconhecer. Realmente, essa é a força de uma linhagem mortal. Qualquer outra pessoa já teria sido congelado completamente. Só que aquele sorriso o irritava cada vez mais. Girando o corpo, aplicou um poderoso chute nas costelas de Lucian. Ao mesmo tempo, diversos orbes de gelo surgiram atrás dele. Todos dispararam ao mesmo tempo. Outra explosão colossal sacudiu toda a arena. Gelo, fumaça e destroços cobriram completamente o campo de batalha. Quando a poeira começou a baixar, Moruê olhou para Lucian e perguntou: até quando pretende esconder o poder das suas 4 quebras de limite? A fumaça finalmente dissipou. As roupas de Lucian já estavam praticamente destruídas, mas ele não respondeu, apenas murmurou baixinho para si mesmo. Então, era isso. Um leve sorriso apareceu em seu rosto, como se finalmente tivesse encontrado a resposta que procurava. Ao ver aquilo, Moruê perdeu completamente a paciência. Desgraçado! Sua energia voltou a explodir. Uma onda gigantesca de poder atravessou os céus e atingiu Lucian de frente. A explosão foi ainda maior que as anteriores. Da arquibancada já nem parecia mais uma luta, era praticamente um massacre. O público começou a comentar entre si: isso ainda pode ser chamado de combate? O Moruê está simplesmente espancando Lucian. Ninguém conseguia entender porque Lucian não revidava, apenas recebia golpes após golpes, enquanto continuava sorrindo. Alguns espectadores chegaram até mesmo a levantar uma hipótese: talvez Lucian estivesse inconsciente, talvez seu corpo estivesse apenas se movendo por instinto. A ideia deixou todos em choque. Sua irmãzinha começou a entrar em desespero. Ela não entendia porque seu irmão simplesmente não reagia. Fubuki apertou os punhos com força. Em silêncio, chamava o nome de Lucian. Fa gritava sem parar: reaja, ataca, faz alguma coisa. Mas, por mais que tentasse compreender, ele também não conseguia entender aquele sorriso. Enquanto isso, Moruê continuava descarregando todos os seus golpes, um após o outro, como se estivesse despejando toda a raiva acumulada. Mas aos poucos, sua irritação deu lugar à decepção. Aquela luta já não fazia mais sentido. Foi então que algo mudou. Uma energia completamente diferente começou a se espalhar pela arena. Era o poder das leis, mais especificamente a lei galáctica de Moruê. Assim que sentiu aquela aura, o senador arregalou os olhos. Ele reconheceu imediatamente aquele poder. Era uma lei pertencente ao 12º nível. Mas o que realmente o deixou sem palavras foi perceber que a verdadeira força de Moruê já havia alcançado o pico absoluto do 12º nível. Lucian chegou ao seu limite? Ou aquele sorriso em seu rosto significava que ele apenas estava brincando com Moruê? No próximo capítulo, veremos o resultado dessa luta intensa. Lucian versus Moruê, o demônio do gelo.